fazer uma pergunta para você, Marcelo Pinto. Não pode ser sobre aquela final, não, tá? Do Botafogo. Não, essa final eu já esqueci. Essa final aí eu já esqueci. E Fernando também. Então, boa noite, seu Marcelo, um prazer conhecê-lo. Eu tenho duas perguntas. Uma pergunta meio polêmica e uma outra... Não tem nada a ver com 2009. E uma outra mais tranquila. A pergunta polêmica sobre o VAR. Muita gente comemorou, assim como eu, comemoramos a vinda do VAR, né? Poxa, vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar. Só que, infelizmente, existem muitos jogos que nós assistimos, não só dos nossos, mas outros também, em que a gente vê a ação do VAR, em que muitas vezes não é chamado, né? E quando é chamado, depende da interpretação do árbitro. Se é pênalti, se não é, se é expulsão, se não é, porque em algumas questões. O senhor acha, a primeira pergunta, o senhor acha em relação ao VAR que existem árbitros que são mal intencionados e que julgam a favor de algum time ou não? Ou que eles realmente vão de coisas da cabeça dele? Essa é a pergunta polêmica. Marcelo, antes de você... Antes de falar, não mal intencionados, mas assim, induzidos. Exato, essa era a palavra. Favorecerem mais, dependendo da camisa. Aqueles clubes que a gente sabe, Império do Mal aqui no Rio, é porque, etc. Assim, eu tenho as palavras um pouco Fernanda pesadas, também. Entendeu? Eu tenho as palavras pesadas e eu já... Tá Exatamente, é isso. O senhor acha que vem um combo de perguntas ali pela camisa ali na hora pode influenciar esses árbitros ou não tem nada a ver? Porque são erros grotescos com VAR ou sem VAR que a gente vê e a gente fica louca arrancando os cabelos. Bem, vamos lá. Primeiro o senhor não, pelo amor de Deus. Esquece o senhor. A questão da polêmica, inclusive a polêmica do Botafogo foi em 2008, não foi 2009, não. Foi no segundo título. O terceiro foi normal. Foi na expulsão lá do Dodô. Não foi? Era esse lance que você ia falar? Mas, não, Marcelo, eu acho que toda final tem. Para quem foi vice, tem reclamação. O terceiro jogo, o Botafogo teve toda a chance de ganhar e não ganhou. Inclusive, o terceiro título foi nos pênaltis. Mas, enfim, em relação à má intenção, eu vou te falar, a arbitragem é ser humano. Eu vou te devolver com uma pergunta. Imagine que você, botafoguense, está aí, né, fanática, fosse apitar um jogo Botafogo e Palmeiras. Você ia favorecer o Botafogo? Olha, eu vou ser bem sincero, eu sou uma pessoa justa. Se tá ruim para o meu lado, tem que ir para quem tá fazendo de melhor. Eu não sou dessa de puxar a sardinha pro meu quando tá ruim. Então tem clubismo, Marcelo. Marcelo, tu acabou de falar que tem clubismo. Eu dei exemplo, é questão de ser humano. Sim, mas eu não puxaria, não. Pois é, tem ser humano que é correto. O Wagner do Nascimento, desculpa te interromper, tipo o Jô Soares, mas já interrompendo, numa final em 2017, o gol do Flamengo, ele chegou a fazer assim com o punho, uma coisa assim que nunca foi na minha vida. Isso foi nítido. Mas eu vou falar para você. Então tem clubismo. Não, eu vou te falar. Não, é ali mesmo a pressão. Fala. Tem árbitro. Não, tem a questão da pressão, apitar é muito difícil. Um dia que vocês quiserem imaginar o que é apitar, apita um jogo de pelada. Não precisa ser um profissional, não. O profissional é 10 vezes pior. Mas apita um jogo de pelada. É muito complicado, é muito difícil. Ainda mais agora, que tem 350 câmeras, é o Big Brother, você não pode errar nada. Aquela situação do Wagner Nascimento, eu vou falar com toda certeza, ele fez aquele gesto comemorando a decisão dele. Né? Porque a gente no campo, a gente torce para a gente. Eu vou te falar, todo árbitro tem clube, todo árbitro torce para um clube, tem um time. Né? Se você chegar na Federação do Rio, perguntar a alguém que tenha trabalhado comigo, perguntar qual é o meu time, eles vão falar, sem medo de errar, que eu sou tricolor. Por quê? Porque eu apitei mais de 30 jogos do Fluminense e em 100 anos de história da federação, o único árbitro que o Fluminense nunca perdeu um jogo foi comigo. E eu não sou tricolor. Não sei, o Fluminense dava sorte. O Alcides Antunes, que era diretor do Fluminense, era vice-presidente, quando me via, falava, hoje eu estou tranquilo, 3 pontos garantidos que é o Marcelo que vai apitar. E eu não sou tricolor, nunca, entendeu? Nunca. Ele dava sorte comigo. O time jogava bem, enfim. Então, assim, existe o mal-intencionado? Existe em qualquer profissão. Na arbitragem também tem. Mas tem o que é mal intencionado por política, tem o que é mal intencionado por política, que eu digo assim, vou favorecer
aqui o que o presidente da comissão quer para ele me escalar num jogo bom, ou me escalar numa final. Isso tem o mau profissional por dinheiro, tá? É muito mais difícil hoje, num jogo de Série A, o cara, será que vai levar dinheiro do Vasco, do Flamengo? Isso não existe. Existe mais assim, na segunda divisão, né, naquele que não tem TV, mas normalmente da segunda divisão para baixo. Aí tem esquema, vou falar para você que tem, não vou mentir não. Agora, profissionalmente falando, Série A, brasileiro, o que tem é o seguinte, árbitro mal preparado, e aí a gente tem muito. Por quê? Porque hoje, para você chegar na Série A, para você chegar na FIFA, não basta você ser competente. Os mais competentes, às vezes, nem chegam. É política pura. Uhum. Eu vou te falar agora, eu fiquei surpreso. Foi nomeado agora para a FIFA Sávio Pereira Sampaio, irmão do Wilton Pereira Sampaio. O Wilton também é FIFA. Se juntar os dois, não dá um. Não apitam nada. Opinião minha, tá? Não estou falando da pessoa, não são desonestos, mas tecnicamente são muito ruins. E estão na FIFA. E eu vi árbitros espetaculares no Brasil que não foram para a FIFA. Então, assim, a questão do clubismo não tem. Outra coisa que fique claro, não tem chance do VAR interferir na arbitragem e falar assim, dá pênalti que eu achei que foi pênalti. Isso não tem. O que tem é o seguinte, a decisão do jogo é sempre do árbitro de campo. Então, o VAR veio para falar o seguinte, olha, o cara do VAR viu que o cara deu um chute no outro. O árbitro não marcou pênalti, foi dentro da área. Né? Porque o árbitro não pode chamar para qualquer lance. Mas vamos falar do pênalti que ele pode e deve chamar. Ele, pelo rádio, ele fala, olha só, tu viu o lance bem? Tu viu que o zagueiro atingiu a perna do jogador? O árbitro pode não ter visto. Ele, não, eu vi que pegou de raspão. E no VAR, na imagem, está vendo que não foi de raspão. Mas dependendo do ângulo, tu vai ver de raspão. Então ele fala o seguinte, olha, eu sugiro que você venha ver o vídeo. E aí ele vai ao vídeo, e ele com o vídeo, com 300 imagens, ele tem toda segurança, toda a estrutura para tomar a melhor decisão possível. Agora, se ele tomou a decisão errada ainda vendo o vídeo, ele tem que assumir isso. E a gente já viu, o Campeonato Brasileiro no passado. Que aí entra aquela questão da interpretação dele, né, no caso. Que é muito que a gente fala que é a interpretação do juiz. Agora, tem lance que não cabe interpretação, tem lance que é claro. Aí, claro, ele tem que seguir a regra. E, às vezes, o que a gente vê é o árbitro não seguindo a regra. Mas aí é problema técnico dele, ele que errou. Entendeu? Agora, a questão do cara falar assim, não, vai lá ver porque foi pênalti, você não deu. Ele nem pode induzir o árbitro a isso. Ele pode falar, olha, você viu um lance que o zagueiro tal acertou o atacante? Não vi. Então, eu sugiro que você veja. Ele não pode falar, foi pênalti, você não deu. Ele não pode falar. E o VAR é todo ele gravado, os clubes hoje têm acesso ao VAR, né? Já se discute até colocar a imagem do VAR, a mesma imagem que o árbitro está vendo no telão, e eles ainda não decidiram isso, porque nem todo estádio tem telão. Então, mas assim, é uma ferramenta que está ainda em adaptação, já melhorou muito, esse ano vai estar melhor do que o ano passado, mas a gente ainda vai ver alguns erros esse ano. E com a vinda do só a minha última pergunta tranquila e depois a pergunta tranquila. A tranquila, eu não lembro. A tranquila é a seguinte, eu gosto muito de assistir jogos de fora, principalmente Champions League, que eu sou apaixonada por assistir. E o que se vê muito... Desculpa, você até comentou, né, sobre que lá fora eles já são mais assim. Eu realmente já percebo muito isso, que os árbitros de lá, é falta, deu falta, o jogador... Tá ok, aceito, foi falta. Alguns até reclamam um pouco, mas raramente você vê jogador reclamar com o técnico, com o juiz, ou raramente você vê o juiz parando o tempo todo com faltas ou algo parecido. Aqui, o que me incomoda é que parece que os árbitros não têm autoridade. O que me parece é que os árbitros, tipo assim, eu já vi. Jogo de um time que eu não vou falar, que eu não preciso falar. Mas eu já vi árbitro para dar um cartão amarelo, foi com todo jeitinho. Posso pedindo desculpa. Não dá. Já deu o sexto pontapé que você dá, agora eu tenho que dar o cartão, é isso? Exatamente, vai com jeitinho assim. Eu fiz a leitura labial. Perdão. Eu sou boa para isso, para leitura labial. E aí eu fiquei observando o juiz bem assim.
pô, fulano, não sei o quê, sabe? Todo cheio de jeitinho. Isso me incomoda. Porque o juiz, ele tá ali para ser autoridade. O árbitro tá ali para comandar o jogo. Tipo, olha, você tá errado, isso. Aí aqui você vê que, né, eu até falo mesmo do meu próprio Botafogo que aconteceu contra o Fluminense, que foi para cima, que não sei o quê. Tudo bem que o calor da emoção estava ali, mas você não vê que a maioria dos árbitros não tem essa autoridade e essa postura que eles têm que ter, né, essa liderança dentro de campo com o seu trabalho. Você vê muito, sabe, muito jeitinho. Ah, porque é o fulano de tal, aí tem que falar com jeitinho, porque o fulano de tal é tal pessoa, não sei o quê. Árbitro tem medo de jogador? Exatamente. Existe o árbitro com medo de... Não fala desse não. Respeito da Arouca. A tua pergunta não começou eles dessa costumam forma. responder. Você fez até uma relação com a Champions. E o que a gente vê lá fora, na Europa, de uma forma geral, é que eles têm muita qualidade. Eles têm muito dinheiro e muita qualidade. Então, os jogadores, o nível é outro, o nível dos técnicos é outro, o nível dos dirigentes é outro, o nível dos campeonatos é outro, o nível da imprensa é outro. Aqui, o que acontece? Vou te dar um exemplo claro. Lá, se sai uma pancadaria e o árbitro pega e expulsa 5 por causa da pancadaria, ele vai ser elogiado por todo mundo. Aqui a imprensa já bate, já diz, não tem, como é que eles dizem muito? Não tem condição de apitar um jogo desse, porque não tem estrutura emocional. E às vezes o árbitro está certo, entendeu? Então, assim, o nosso sistema ainda tem que aprender muito. E aí, quando eu falo sistema, eu falo treinador, porque o treinador lá, tu não vê o treinador incentivando o outro a bater. A gente já viu aqui vários, não um nem dois, não, vários treinadores mandando bater, mandando pegar, segurando a bola. Isso não tem na Europa. Entendeu? Então, essa qualidade, essa maturidade é que a gente precisa chegar lá, precisa ter. E quando chegar lá, a arbitragem vai junto. Agora, nós temos, eu vou falar sem medo de errar, eu continuo achando que os melhores árbitros, a gente está numa entre-safra agora, vou dizer assim, mas os melhores árbitros são os brasileiros, entendeu? Por quê? Apitar aquele jogo da Champions, qualquer um apita. Ninguém reclama. Se você errar, o cara bate palma. O problema é que quando tu acerta e 11 jogadores te cercam, entendeu? E aí a imprensa ainda chega, fala, critica, né? O dirigente vai na confederação, na federação e protesta, e o jornal bota o teu nome lá, e a torcida vai lá fazer como é que se diz? Ameaçar a tua família. Então, assim, a gente precisa aprender muito em termos de profissionalismo e de qualidade, e a arbitragem vai junto. Da mesma forma, eu posso te falar que tem uma porção de jornalista que, porra, não merece. Está na televisão, TV multinacional, e não tem condição de estar comentando no botequim, porque não sabe nada, porque não tem postura, porque fala besteira, porque, enfim. Falo de jornalista, falo de treinador, falo de jogador, a gente precisa ainda caminhar muito. Mas vai chegar lá, um dia a gente chega lá. Muito obrigada. Já melhoramos muito, senão agora, Fernanda, hoje você ainda vai fazer a pergunta. Faz aí. Eu quero até fazer uma também sobre a SAF na arbitragem, podia ter, né, essa profissionalização. Bom dia. Boa noite, Marcelo. Não, eu queria, na verdade, uma opinião sua, que você deve ter acompanhado que o Vasco, né, que é o time que eu cubro, sofreu aí não uma, mas 2 vezes com o tal do VAR descalibrado. E aí, assim, a tecnologia falhou e foram situações em que os árbitros deixaram de tomar a decisão em campo confiando no VAR. E, assim, rolou muita discussão na época se o VAR estava virando a muleta dos árbitros, né? Os árbitros deixando de tomar a decisão que tinham que tomar em campo, muitas vezes, assim, se acomodando, confiando. Então, eu queria saber a opinião de alguém de dentro, se existe isso, se isso foi uma coisa do início do VAR, se isso talvez melhore com o tempo. Existe. Você percebe isso, Marcelo? Eu quero corroborar com essa pergunta. Às vezes eu percebo que o árbitro teme até tomar a decisão de apitar e tudo, esperando o VAR chamar, falar. Você está percebendo isso também, já que é a sua profissão, você tem esse feeling? Ou não? É coisa de torcedor? Não tem a menor dúvida. O contrário também acontece. Porque o que acontece? O árbitro é o dono do jogo. Então, eu apitei a vida inteira sem VAR, não existia VAR. Né? Agora,
Até teve um jogo Botafogo, depois eu vou comentar, que o VAR foi criado ali, no jogo, depois eu comento. Mas, assim, o que é que tem muito árbitro que não tem coragem de bancar o que ele está vendo, e ele espera o VAR para o VAR marcar para ele. Esse árbitro não vai a lugar nenhum, esse não tem futuro nenhum, mas tem gente que faz isso. Tem o outro, o VAR, gente, a gente tem que entender o seguinte, é uma ferramenta que veio para ajudar, mas ela não veio para resolver. Quem vai continuar resolvendo são os árbitros. Então, assim, se eu tenho uma ferramenta que vai me facilitar, eu tenho que usar, mas tenho que usar da melhor maneira possível. Vou dar um exemplo aqui no jogo do Fluminense, se eu não me engano, que teve um gol anulado. No último jogo, que o Bandeira levantou, o Cano vinha da posição de impedimento, toca, raspa na bola. Foi um jogo, acho que o gol do Flamengo, se eu não me engano. E que o gol foi anulado, por quê? Porque do William Bigode. Foi do William, exatamente, o gol do William. Porque o assistente ali, ele é orientado a deixar a jogada seguir. Porque se a jogada seguir e sair o gol, e o gol foi irregular, é fácil. Volta e anula. Mas não, ele não só deixou seguir, como ele confiou muito no taco dele e falou, não, está impedido, e levantou. E não estava. Estava com um pouquinho, da mesma linha. Então, assim, ele tinha o VAR para ajudar ele, e ele quis ser mais real que a realeza. Acabou levantando a bandeira, anulou o gol do Fluminense, e que era um gol legal. Aí, o contrário, a bola já tinha... O árbitro mandou dar a saída logo, era Wagner Magalhães, e aí ele já não podia mais voltar. Ele soube, depois do jogo, no intervalo, não lembro se foi no primeiro ou segundo tempo, ele soube que errou, mas aí tu não pode fazer mais nada. Então, é isso que eu estou falando. O VAR, ele é uma ferramenta. Tu não pode deixar o VAR apitar. Quem apita é o árbitro. Agora, é uma ferramenta espetacular. Vamos usar porque é a melhor forma possível. Vou só lembrar, a Maria Eduarda é muito nova, ela não vai nem lembrar disso, mas em 2008 e 2009, o primeiro jogo do estadual, foi o jogo da TV, na Globo, o Botafogo fez 1-0, gol do Alessandro de cabeça, e a bola passou por fora. Entrou pelo lado da rede. E todo mundo comemorou, ninguém viu, ninguém falou nada. Só o zagueiro do Boa Vista, era o Botafogo Boa Vista, que foi até mim e falou, Marcelo, a bola foi por fora. E eu não sabia o que... Eu falei, caramba, eu conheci o zagueiro, sabia que era um cara sério, já acompanhava ele há muitos anos. Eu falei assim, pô, tem alguma coisa errada. Aí fui no bandeira e falei, olha, estão falando que a bola foi por fora. Eu estou convicto, foi gol. Aí eu dei o gol. Aí ele, Marcelo, não deixa dar a saída, porque se tu dá a saída, tu não pode voltar atrás. Não dá a saída, que não foi gol, foi por fora. E aí é a situação que tu fica. E aí eu peguei, chamei o quarto árbitro e falei com ele, eu falei, olha, vai no câmera da TV, porque ele sabe se foi gol ou não. Eu vou lá na rede, para dar uma olhada na rede, para ganhar tempo. Quando eu voltar, tu me diz. Aí eu fui. Quando eu voltei, ele falou, não, ele acha que não foi gol. Eu falei, meu amigo, não pode achar. Porque se tu dá um gol que não foi gol, acabou a tua carreira. Né? E aí, o que eu fiz? Eu acabei esperando. Um cara viu no vídeo, o Botafogo, tava o Mantuano, que era o dirigente do Botafogo, estava assistindo o jogo lá da cabine, onde tinha um monitor. E no monitor, na reprise, viu claramente que a bola foi por fora. Aí ele falou com o cara da federação, da comissão de arbitragem, ele desceu no alambrado, falou com o Bandeira chamou, ele falou com o quarto árbitro avisou o Bandeira entrou em campo e falou, Marcelo, não dá o gol que foi tiro de meta, não foi gol, foi por fora. E eu já estava pronto para dar saída. Aí eu voltei e dei tiro de meta. Aí o Ney Franco, era o técnico do Botafogo, falou comigo, falou, parabéns por você ter a coragem de ter usado a TV para poder dar o que realmente... Pioneiro do VAR, Marcelo Pinto. Olha, essa semana... Eu até quero entrar... Eu quero aproveitar